Bom dia, bem-vindo de volta. São exatamente 8h40. Sabia que dia é hoje? 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos. O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado todos os anos no dia 8 de junho, em 2022. O tema é a revitalização, ação coletiva para o oceano. A celebração dos oceanos teve origem na Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento, que se realizou na cidade brasileira do Rio de Janeiro em 1992. Em 2008, as Nações Unidas decidiram que o dia 8 de junho passaria a ser designado como o Dia Mundial dos Oceanos, tornando-se a data oficial. Dezenas de países celebram a data, incluindo Portugal, Angola e outros vários, mostrando a importância dos oceanos no clima e como elemento essencial da biosfera. Vamos relembrar os temas dos anos passados. Em 2021, de forma decrescente, os oceanos... Vamos relembrar os temas de forma decrescente dos anos passados. Começamos com 2021. O tema foi os oceanos, vida e subsistência. Já em 2020, o tema foi inovação para um sucesso sustentável. 2019, juntos podemos proteger e renovar o nosso oceano. Em 2018, oceanos, sensibilizar para agir, proteger para valorizar. Em 2017, nossos oceanos, nosso futuro. 2015 e 2016, oceanos saudáveis, um planeta saudável. Já em 2014 e também em 2013, juntos, temos o poder para proteger os oceanos. A importância dos oceanos para a preservação das espécies e da biosfera é um dos vários factos destacados pelas Nações Unidas que escolhe todos os anos um tema central para o debate de novas ideias e projetos de preservação e proteção dos oceanos. Os eventos deste dia podem ser conhecidos também acedendo ao site oficial do World Oceans Day. Bom, falaremos ainda da importância dos oceanos ao longo deste matinal e depois da peça que vem a seguir, que tem que ver com a presença de elementos considerados nocivos no mar e no ambiente, aqui em terra. Na semana, e recentemente assinalou-se o Dia do Ambiente, dia 5 de junho, o mundo continua preocupado com a maneira como protegemos ou cuidamos do ambiente. A nossa equipa de reportagem fez um périplo pela cidade de Luanda e vai mostrar a seguir, coloca em tela para mostrar para o nosso telespectador lá em casa. A imagem que nós vemos não agrada a ninguém. O repórter Orlando Luiz vai detalhar o assunto sobre a presença de plásticos no mar, nas ruas e em vários outros pontos. Vamos acompanhar a reportagem de Orlando Luiz, tintim por tintim. O meio ambiente pode ser entendido também como um conjunto de condições que permitem abrigar e reger todos os ecossistemas existentes na Terra. Nesta série de reportagem, vai saber o perigo que as garrafas de água e outros resíduos sólidos podem causar na sociedade e no meio ambiente. O artigo 21º da Constituição da República diz que é tarefa fundamental do Estado angolano promover o desenvolvimento harmonioso e sustentado em todo o território nacional, protegendo o ambiente, os recursos naturais e património histórico, cultural e artístico nacional. São também deveres do cidadão de proteger o ambiente junto com o Estado, respeitando as regras existentes e dever de recuperar o meio ambiente degradado. O ambiente é transversal e dada a transversalidade do ambiente,
há muitas matérias que efetivamente devem ser levados em conta. Por quê? Porque nós entendemos que um dos problemas que nós vivemos do ponto de vista de poluição ambiental, do ponto de vista de degradação ambiental, é justamente o descarte impróprio dos resíduos sólidos urbanos que produzimos. Entendemos que este problema é um problema de consciência, é um problema de educação. Acreditamos que muita gente, os que ainda descartam os resíduos que produzem, que geram em locais impróprios, muitas das vezes fazem-no por ignorância, porque ele não sabe quanto tempo, por exemplo, uma lata leva para se degradar, não sabe, por exemplo, quanto tempo um plástico de uso único, plástico de uso único ou uma garrafa PET, ele não sabe quanto tempo leva esta garrafa PET para se degradar. O ambientalista e presidente da Associação Nação Verde, Nuno Cruz, defende que o Estado angolano deve criar política concreta que visa educar a sociedade de maneira a reduzir a quantidade de resíduos produzidos. A água foi embalada, vai para o vendedor, do vendedor vai para o consumidor do produto, no âmbito da logística reversa, vai colocar este bidão, este resíduo, num local apropriado e deste local volta outra vez à fábrica. Para quê? Para ser reciclado ou reaproveitado e voltar outra vez num circuito econômico. Segundo especialistas, a acumulação de resíduos sólidos e influentes não tratados deteriora a paisagem, afetando as atividades recreativas e turísticas. Em relação a esta questão, se há uma relação saudável entre o plástico e o ambiente, diretamente respondendo, não há, né? Apesar que o plástico também pode ser a origem de fontes naturais, mas o plástico, quando é jogado para o ambiente sem qualquer cuidado, em grandes quantidades, não torna esta relação saudável, uma vez que, para já, é um material que leva anos a se decompor, ou seja, a se desfazer. É o chamado, está dentre aqueles materiais que nós chamamos que não são biodegradáveis, que se não se decompõem de forma natural. Por exemplo, se cair uma casca de árvore ou uma casca de fruta, uma folha de árvore se cair ao chão, ela com o tempo desaparece, ou seja, de forma natural ela vai se decompor. Já o plástico não, tal como é o metal, tal como é o vidro, é o tipo de material que leva anos a se decompor. E estando muito tempo no ambiente, a relação com o ambiente não vai ser boa, porque o plástico vai perigar algumas das espécies que existem no nosso ambiente. José Silva avançou ainda que os resíduos jogados na vala de drenagem que escoa no mar afeta diretamente todos os seres que vivem no mar. Riscos do ponto de vista que vai perigar a vida de outras espécies naturais. Estamos a falar, por exemplo, a nível dos ecossistemas aquáticos, estamos a falar, por exemplo, dos oceanos, dos rios, dos lagos. Também a vida, né? Existem os peixes, existem outras espécies que vivem nesse tipo de ambiente, nesse tipo de habitat, que são os habitats aquáticos, o caso dos oceanos, ou ecossistemas, são chamados sistemas ecológicos. Há relação entre espécies. E se houver uma quantidade de plástico sem controle nesses habitats dessas espécies, podem perigar a vida dessas espécies. Primeiro é que alguns plásticos, ao se decompor, ao se desfazer, o tempo que eles ficam na natureza, eles têm alguma componente química. Se ficam muito tempo no mar e o tempo que ficam, a decomposição leva anos e durante esses anos esta componente química também vai se relacionar, né? Vai se misturar com esta água. E depois há determinados plásticos, no caso dos sacos plásticos, são aqueles sacos assim finos, que muitas das vezes algumas espécies confundem este plástico com alimentos marinhos, né? Por exemplo, há peixes que se alimentam de algas, de medusas, que são determinadas espécies marinhas que servem de alimentos para as outras espécies, porque na relação na natureza
a esta inter-relação. As espécies... especialistas que defendem que os peixes representam 50% do plástico que eles vão consumindo. Exatamente, porque eles confundem o plástico com algas e com outros alimentos que existem no fundo do mar. E às vezes, não só ao consumirem, que acabam por ingerir este plástico, mas também este plástico acaba muitas vezes por asfixiar estas espécies. Elas acabam por morrer mesmo no fundo do mar porque ficam asfixiadas quando entram em contacto com o plástico que é depositado no mar. Por isso é que hoje uma das grandes preocupações ambientais, muito para além das alterações climáticas e de outras ameaças que há sobre o planeta, é a poluição plástica, que é um dos grandes problemas a nível dos oceanos, a nível do mundo. A grande parte dos oceanos tem essa poluição plástica, porque, vejamos, nós ao deitar o plástico na rua, esses plásticos depois vão para as sarjetas, vão para as valas de esgoto, que no nosso caso, por exemplo, as valas de esgoto depois têm uma relação com o mar, porque grande parte do esgoto depois vai canalizado para o mar, para os oceanos, e estamos a despejar grandes quantidades de plástico. Afinal, que consequências estes males provocam à saúde humana? Se for uma enorme quantidade de plástico, se esses plásticos tiverem produtos, com muita composição química, os anos que esse plástico fica no mar, com esses produtos químicos a se decomporem, causa alguma poluição. Se as espécies marinhas que nós consumimos, né, somos muito amigos do peixe, e este peixe estiver contaminado com plástico e com outros produtos químicos oriundos do plástico, naturalmente que vai afetar a nossa saúde. Nós hoje temos muitos problemas, às vezes, com o estômago, com bactérias, e tem muito a ver com a alimentação. Às vezes, aparentemente, aquele peixe que nós consumimos ou comemos, aparentemente está saudável, mas pode ter algum problema de contaminação devido ao excessivo produtos químicos que existem nos oceanos, né? Estamos a falar nos oceanos, estamos a falar dos rios, quer dizer, há todo um conjunto de situações que são causadas quer pelo plástico, quer por outro tipo de produto que podem naturalmente afetar direto ou indiretamente a nossa saúde. E às vezes nós não nos damos conta, porque não de forma antecipada, ou seja, conseguimos fazer esta relação de que a poluição do mar, do que o plástico que é jogado no mar, depois vai ter uma influência na nossa alimentação e vai ter um impacto na nossa saúde. E pode ter, né? Porque se o peixe estiver contaminado, naturalmente, ao consumirmos peixe contaminado, né, vamos ter problemas de saúde. Então é preciso olhar para a forma como nós utilizamos o plástico. Se calhar vão dizer, mas há muitos anos que se deposita plásticos no mar, nós estamos sempre a consumir o peixe, mas a gente nunca sabe quando é que uma dor de estômago, uma dor foi causada ou não pelo consumo de um peixe contaminado. Se calhar tem que haver estudos científicos que vão provar isso, e já existem alguns, né? Doenças causadas por consumo de produtos contaminados, de bactérias que surgem no nosso organismo devido àquilo que nós ingerimos, há produtos, então é preciso ter sempre algum cuidado com aquilo que nós vamos consumir, não é? Os resíduos sólidos urbanos, sobretudo os resíduos orgânicos, podem efetivamente ser um bom meio para também começarmos a pensar na produção de energia através do reaproveitamento, da reciclagem dos resíduos orgânicos. Portanto, é um desafio, o caminho está feito. Acredito que o nosso executivo está agora a acompanhar aquilo que são as linhas estratégicas dos 17 objetivos das Nações Unidas. Nós, enquanto associação ou associações de defesa do ambiente, estamos aqui, pretendemos trabalhar, gostaríamos de apelar que fosse implementada, que a lei do mecenato fosse uma realidade a nível do nosso país, porque as associações de defesa do ambiente têm um cariz não lucrativo. Portanto, acredito que com uma lei do mecenato vai incentivar as empresas que, no âmbito da sua responsabilidade social, devem efetivamente apoiar organizações de defesa do ambiente, não só no sentido de acelerarmos
acelerarmos com a sustentabilidade ambiental a nível das comunidades. A conservação do ambiente é tarefa de todos. Ajudar na conservação do mesmo é fundamental para que as próximas gerações possam usufruir do melhor que a natureza oferece. Imagens de Joaquim Francisco, Lourenço Lopes e Orlando Luiz, a Palanca TV. A reportagem de Orlando Luiz mostra aqui ao detalhe a cena que nós vivemos, o nosso ambiente e a maneira como nós acabamos por cuidar do mesmo. É certo que se nós continuarmos assim, estaremos a colocar em perigo a vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. É importante que cuidamos do meio ambiente. Veja que em todas as artérias da nossa cidade, não só Luanda, para não ficarmos aqui a construir uma imagem escura e bastante negativa de Luanda, não. Em toda a parte de Angola, em toda a parte do continente praticamente, nós vamos encontrar a presença de elementos como esses, o plástico. No nosso oceano vamos encontrar o plástico. E o que é que nós estamos a fazer para reduzir a presença desses elementos ao mar? Nada, muito pelo contrário, procuramos aumentar mais quantidades. Olhemos, por exemplo, olha para esta imagem. Isto é uma vala de drenagem. Passou a imagem, mas vai voltar a aparecer. Uma vala de drenagem que devia estar constantemente desassoreada para facilitar a circulação da água, que é resultante da chuva, que é resultante da ação humana em casa, do consumo. Nós acabamos por colocar resíduos sólidos nesta vala de drenagem que futuramente, depois de uma chuva, conduz essa água para o oceano, onde é descarregada, incluindo o lixo todo que é ali acumulado. Olha para isso, por exemplo. Uma imagem bastante chocante. Isto é na cidade, isto acontece nos rios, isto acontece nas praias, no mar. Isto acontece bem por debaixo dos edifícios onde nós residimos. Isto acontece na nossa rua, isso acontece em todo lado. Resultado, nós temos a presença deste plástico que vai demorar cerca de 4 séculos, estamos a falar de 400 anos, para deteriorar-se. Este plástico, esta garrafa, estes sacos que aqui estão presentes, vão demorar mais tempo do que a nossa vida aqui na Terra. Mais tempo do que um ser humano viveu aqui na Terra. O peixe já vem com determinadas partículas resultantes da ingestão de plástico, da presença do plástico no mar. E sem falar daqueles peixes que acabam por morrer, e aqui o especialista explicou com toda a clareza, por asfixia, porque confundem o plástico, a embalagem, com algas, com outros seres que recorrem para alimentar-se. E nós continuamos tranquilos. É o mar, está ali o mar. O importante é que o lixo vai lá parar. E amanhã vai um pescador, vai pescar, traz peixe para nós e a gente come. Nós temos o mar ali presente, mas está totalmente infectado. Resulta da nossa ação humana, da nossa ação enquanto humanos. Porque lenhão nenhum produz plástico e deposita no mar. Não existe nenhuma zebra que produz plástico e deposita no mar. Todos esses seres vivos, exceto o humano, são vítimas das nossas ações. Aqui a questão é mudança de consciência. Nós podemos produzir, sim, a quantidade que for necessária, mas o reaproveitamento tem de se criar um ciclo. Primeiro, criando-se um ciclo para que este material volte a ser matéria-prima reaproveitada. Nós deixaremos de invadir a natureza para ir à busca da matéria-prima. Nós deixaremos ou reduziremos a nossa ação contra a natureza, que é uma agressão total, e passaremos a utilizar isto por longos anos, porque é um ciclo. Por exemplo, se não dá para usar este plástico para a produção de um novo saco plástico que vai ao supermercado, há empresas que podem transformar isso e, por exemplo, o fabrico de mobílias. O nosso cadeirão pode ser feito de plástico. A nossa mesa é feita de plástico, em muitos casos. Por que que não? Hoje em dia existem mesas bastante interessantes de jantar que não são feitas à base de madeira. São plásticos.
aquele plástico vidrado, tudo bonito. Podemos sempre buscar isto como matéria-prima. Hoje vemos várias associações que lutam para proteger o ambiente. E estas não têm muita expressão olhando para o que nós mandamos para a natureza. E elas precisam de apoio. Nosso apoio, apoio institucional, apoio da comunidade internacional, para intensificar a sua ação e termos um ambiente sadio, porque isto é nocivo e os especialistas têm dito isso reiteradas vezes. Temos de usar as coisas com razão. E eu ainda venho aqui justamente dizer que as empresas, os supermercados que tendem a aplicar tarifas sobre os sacos plásticos começam a ter razão. Mas não basta isso. Têm de buscar outras alternativas. Com sacos de papel, aquele craft, com sacos de pano, não é? O ecológico, nós podemos voltar ao saco de pão. Porque nós tínhamos o saco de pão pendurado ali na cozinha, logo pela manhã, vamos lá tirar o saco, limpinho, bem cuidado, vamos comprar o pão. Isso não nos diminui em nada, porque se nós acharmos que não, isso é coisa de mato, é coisa antiga, isto também não é modernismo nenhum. Isso é recuo. Muito pelo contrário, o que nós estamos a fazer é recuar. Recuar não, é degradar. Hoje vivemos o grande problema da humanidade agora, o grande medo da humanidade, são as alterações climáticas. Não sabemos até que ponto a presença dos raios solares pode acabar com a nossa vida. Agora vivemos todos na incógnita. Veja que, por exemplo, a Europa começa a registrar alterações no clima de forma abrupta. Não devemos nos surpreender se começar a nevar aqui em Luanda. Esses dias, pessoal, quando a gente acorda no município de Viana, no Zango, está um frio terrível. É quase que não se vê nada. Não se vê. E não devemos nos surpreender se aqui nevar. Não vamos dizer em África, porque produção. Na República Democrática do Congo, há uma zona que neva. Por isso é que devemos conhecer a nossa África. Há uma zona que neva na RDC. Há uma zona que neva aqui na RDC. Não vamos nos surpreender se as coisas piorarem, porque nós estamos a agredir a natureza. E até hoje não existe prova concreta de que a humanidade pode viver num outro planeta fora esse. Só temos esse. É como se fosse a única casa para uma família. Vamos viver aqui eternamente. Acabou, não existe outro espaço. E ainda que a ciência venha um dia descobrir, até se fizer a viagem, até que as pessoas se acomodem, até que se adaptem, até que haja dinheiro para isso, impossível. Praticamente impossível. Nós só temos isso como casa. Quando o mundo acabar, não haverá mais outro. Se isto acabar, não haverá mais outro espaço. Não, estou aborrecido, estou cansado de Luanda, vou para o Huila. Não, ninguém vai sair da terra. Só sairemos mortos. Atenção, temos de pensar um pouco mais. Nós adultos, tem estado a defender o hidrossanitarista Lopes dos Santos, que nós adultos temos que nos reeducar para instruir as crianças. A educação ambiental é para nós. Porque nada adianta eu dizer, filho, tem que segregar o lixo da comida é outro, o lixo do seu brinquedo é outro, mas eu, enquanto adulto, estou a fazer o contrário e essa criança não vai aprender nada. É com o exemplo que nós aprendemos, o que vemos em casa, é o que nós vamos reproduzir, é o que nós vamos praticar a posterior. Compre sacos plásticos e comece a separar em casa mesmo. As crianças vão vendo. E amanhã serão bons exemplos para a sociedade. Atenção, amigo. E nós temos aqui também a necessidade de haver a implementação de políticas para
que o lixo seja tratado conforme... Os resíduos devem ser totalmente separados. Os nossos contentores... Rola a imagem, por favor, por gentileza. Nós temos lá aqui nessa peça, contentores de lixo presentes e que, infelizmente, estão... Olha para esse contentor. Tem tudo aqui. A fralda do bebê, ali tem. O telemóvel que estragou já não tem proveito. Tem aí, e é perigoso. Os sacos plásticos que resultam das nossas compras e nós chegamos em casa, levamos tanto saco. Tirei tanto saco assim para quê? A culpa também do supermercado que tem bué de saco. Vou deitar. Tem aqui presente. O rádio que estragou está aqui presente. Porque nós hoje em dia somos modernos, agora só bebemos água mineral. Vamos comprar a água engarrafada, chegamos em casa, acumulamos e depois nos aborrecemos, vamos colocar aqui no contentor. A roupa, que já não serve para nós, ao invés de doarmos, porque ainda tem proveito, colocamos aqui no contentor. E depois, de sempre, não é? O arroz que sobrou, já não tem proveito, no saco, no contentor. E depois tem aparece um outro com uma ideia mirabolante e fogo no contentor.